Bom dia, turma. Essa é a segunda na série de 3 aulas sobre o sistema circulatório humano. Na aula de hoje, vamos continuar a falar do sistema cardiovascular. Especificamente, vamos falar sobre o sangue. Qual a sua constituição, os tipos de células que existem e suas funções. Quem não assistiu à primeira aula do sistema circulatório, vou colocar ela aqui para vocês. Assistam! Nela eu fiz uma introdução ao sistema circulatório, a estrutura do coração, os vasos sanguíneos e os tipos de circulação, sistêmica e pulmonar. É muito importante que vocês sigam a sequência para não se perderem nos estudos. Também não se esqueçam de fazer as atividades da plataforma. Então, recados dados, vamos começar a aula de hoje. Então, começando a segunda aula do sistema circulatório, na aula de hoje vamos falar sobre o sangue. E aí, a primeira coisa que a gente tem que ver é o que é formado o sangue, né? Qual é a sua composição? O sangue ele é composto de duas partes. Uma parte líquida, que é chamada de plasma, e nessa parte líquida eu tenho células que estão mergulhadas nele, que são o que nós conhecemos como glóbulos vermelhos e glóbulos brancos, e alguns fragmentos de células que são chamados de plaquetas. Então aqui nós temos duas amostras de sangue. Na primeira, nós temos aqui o sangue após passar um processo de centrifugação, onde eu consigo separar as duas partes, né? Essa parte superior é onde eu encontro o plasma sanguíneo, que corresponde a aproximadamente 55% do sangue, e os elementos figurados, que seria a parte sólida, né, do nosso sangue, onde eu tenho as células. Os glóbulos vermelhos, que nós vamos chamar a partir de agora de hemácias. Os glóbulos brancos, que tem diversos tipos, nós vamos falar sobre cada um deles. E também nós temos as plaquetas, que correspondem a aproximadamente 45% do nosso sangue. Então, qual seria a composição do plasma? Né? Do que ele é formado? 90% dele é água. O restante nós dividimos em íons, como íons de sódio, potássio, magnésio. Nós temos também algumas proteínas, como a albumina, o fibrinogênio, e as substâncias que são transportadas no sangue. Então, nós temos os nutrientes, como a glicose e os aminoácidos, que provêm do processo de digestão. Nós temos os gases que vêm do processo respiratório, então o oxigênio, o gás carbônico. Nós temos alguns resíduos, como a amônia e a ureia, né? Tudo isso é transportado no plasma. Agora, as células sanguíneas, ou seja, os elementos figurados do sangue. Nós temos os glóbulos vermelhos, que são as hemácias, que são responsáveis pelo processo de transporte de oxigênio no nosso sangue. Nós temos os leucócitos, que são células de defesa, então elas que formam a imunidade e a defesa do nosso organismo. E dentro dos leucócitos eu posso ter alguns tipos aqui, né? Tem os basófilos, eu tenho neutrófilos, linfócitos, monócitos e eosinófilos. E, finalmente, eu tenho também as plaquetas, que estão relacionadas ao processo de coagulação do nosso sangue. E aí, quais são as principais funções do sangue? Primeira e uma das mais importantes é o transporte de oxigênio e de nutrientes para todas as células do corpo. Ele também é responsável por recolher o gás carbônico que é produzido no processo de respiração celular dentro da célula. Então, quando a célula ela faz a respiração celular, ela utiliza o oxigênio que ela recebeu para poder produzir a energia junto com a glicose, e nisso ela produz algumas substâncias que acabam precisando ser eliminadas. Entre elas, nós temos o gás carbônico.
Então, o sangue, além de levar o oxigênio para que a célula consiga fazer o processo de respiração celular, ele recolhe esse gás carbônico produzido. Mas o sangue também ele é responsável por recolher outros resíduos, outras excreções de várias atividades metabólicas que acontecem na célula. Por exemplo, os hormônios. Então, as células, as glândulas, né, que são as células responsáveis por produção de hormônios, elas eliminam esses hormônios na corrente sanguínea e esse sangue que vai ser responsável por transportar esses hormônios para os locais no corpo onde eles têm que atuar. E também é uma outra função do sangue é a defesa, a proteção contra agentes estranhos. E qual é a origem dessas células sanguíneas? As hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos, elas são produzidas na medula óssea vermelha, que é uma região que fica na parte interna dos nossos ossos longos. O tempo de vida dessas células é de aproximadamente 120 dias. Depois desse tempo, elas vão ser destruídas em alguns órgãos, como o baço e o fígado, e na própria medula óssea também. Os nossos glóbulos brancos, que são as nossas células de defesa, elas também se originam na medula óssea vermelha e em alguns outros órgãos, como o baço e o timo. O tempo de vida de um glóbulo branco ele vai variar, desde algumas horas, às vezes até meses ou anos. Então, falando sobre cada uma dessas células sanguíneas, nós vamos começar com os glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos, que são as hemácias, também podem ser chamadas de eritrócitos. Elas são células em forma de disco, não têm núcleo, ou seja, são anucleadas, e têm uma grande quantidade de moléculas de hemoglobina. Essas moléculas de hemoglobina são a proteína que são responsável pela cor vermelha do nosso sangue. Então, a hemoglobina, ela é uma proteína que contém ferro na sua constituição e tem como propriedade o transporte do oxigênio. Quando nós não nos alimentamos, né, não ingerimos a quantidade suficiente de ferro, que nós encontramos nas carnes vermelhas, no feijão, em verduras que a folha seja um verde mais escuro, essa quantidade de ferro sendo insuficiente, você vai ter uma menor quantidade de hemoglobina, podendo desenvolver uma anemia. Os outros tipos de células que nós temos no nosso sangue são os glóbulos brancos, que são chamados também de leucócitos, que são células com um formato já mais esférico, possuem núcleo, diferente dos glóbulos vermelhos, né, das hemácias, e tem um tamanho bem maior do que as hemácias. Geralmente no nosso sangue, em cada milímetro cúbico, existem entre 4 a 12 mil leucócitos. E essas células que estão envolvidas no controle dos processos inflamatórios e na defesa do corpo contra agentes infecciosos. Existem diversos tipos de glóbulos brancos. A diferença entre eles será tanto do tamanho, a forma dos núcleos, que são diferentes, e o modo de atuação. Nós temos alguns glóbulos brancos que vão realizar um processo chamado de fagocitose. O que é essa fagocitose? É quando esse glóbulo branco, esse leucócito, ele encontra algum micro-organismo e ele vai, literalmente, ele vai envolver esse micro-organismo e vai liberar algumas enzimas digestivas. Então, ele digere esse micro-organismo destruindo. Outros já são responsáveis pela produção dos anticorpos. O que são esses anticorpos? São proteínas que vão neutralizar a ação de proteínas estranhas ao nosso organismo, que são os antígenos. Então, nós podemos definir tanto anticorpo quanto antígeno, né? O anticorpo, eu posso dizer que é a substância que é produzida pelo linfócito, que é uma das células de defesa do corpo, um dos tipos de leucócitos, que vai atacar e destruir micro-organismos ou qualquer outra matéria que é estranha ao nosso corpo.
E antígeno é a substância estranha, ou o organismo estranho, que vai desencadear, que vai estimular a produção desses anticorpos. Então, aqui eu tenho algumas células sanguíneas para vocês observarem, né? Então, nós podemos ver a diferença entre essas células. Nós temos aqui, então, as hemácias, que são os nossos glóbulos vermelhos. Olha o formato delas, né? Elas parecem um disco, realmente. E o tamanho delas é bem menor, né, do que as outras células, os monócitos, neutrófilos, linfócitos, que são as outras células de defesa do nosso corpo. E aqui eu tenho pequenos fragmentos de células, então pedaços de células que foram dissolvidas, que foram digeridas, que formam o que nós chamamos de plaquetas. E o que são as plaquetas? Plaquetas são fragmentos de citoplasma que têm uma forma irregular, estão envolvidas no processo de coagulação sanguínea, então evita a perda de sangue. As plaquetas também podem receber o nome de trombócitos, que vem do grego trombos, que significa coágulo, então está relacionado com a sua função de coagulação. A quantidade normal de plaquetas no sangue é de aproximadamente 300 mil plaquetas a cada milímetro cúbico. E o tempo de vida das plaquetas ele é relativamente curto. Elas duram aproximadamente entre 5 e 9 dias. Então, como que acontece esse processo de coagulação sanguínea? Então, quando eu tenho um vaso que sofre alguma ruptura, a primeira reação é a contração desse vaso, a fim de diminuir a perda de fluxo sanguíneo. Rapidamente, as plaquetas elas vão se aderindo a essa parede que foi danificada e as plaquetas começam a liberar algumas substâncias que vão passar por uma série de reações químicas que vão fazer com que o fibrinogênio, que é aquela proteína que eu tenho no nosso plasma sanguíneo, ele se transforme em filamentos. Então, pequenos fiozinhos. Esses filamentos vão se aderindo nessa lesão e vão formando como se fosse uma rede que vai segurar, vai capturar e impedir a perda das células sanguíneas. E aí vai formar aquilo que nós chamamos de trombo ou coágulo, mesma coisa. E aí, à medida que esse coágulo ele se forma, ele fecha esse rompimento, essa parede, e aí eu paro de ter aquela perda sanguínea. Então, eu interrompo a perda sanguínea. Conforme o processo de cicatrização do vaso ele vai acontecendo, esse coágulo ele vai secando, então forma aquela casquinha, né, que a gente vê, e ou ele é absorvido na parte interna, ou ele se perde, né? Nós eliminamos, ele cai. Ok? Então, por hoje, nós ficamos por aqui. Na próxima aula, nós encerraremos essa série de 3 aulas do sistema circulatório, falando sobre o sistema linfático humano. Então, até a próxima.